vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do 7º ano. Aqui quem fala é professor Danilo Sacramento. Sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos falar sobre répteis, ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou aqui falar para vocês, por favor, módulo 3, capítulo 5, ok? Módulo 3, capítulo 5, páginas da 219, nós vamos trabalhar até a 222, ok? Página 219 a 222 do capítulo 5, ok? Nós vamos falar hoje sobre répteis. E aí, qual a ideia que vocês têm sobre répteis? Répteis é só jacaré, só crocodilo? Será? Então, hoje nós vamos tirar muitas dúvidas e eu vou falar para vocês aqui na aula de ciências com o professor Danilo Sacramento. Nós vamos abordar as características gerais deste grupo. Entendam que, como eu já havia falado antes, os répteis, eles são terrestres, ok? Só que eles possuem ainda uma certa necessidade de estar próximo da água. Só que eles não dependem da água para realizar troca gasosa ou reprodução, ok? Quem dependia disso muito eram os peixes e os anfíbios. Agora os répteis, eles não possuem tanta necessidade assim. Porém, existem exceções à regra, que são répteis ainda que vivem em ambiente aquático, ok? Eles ainda possuem a necessidade de viver em um ambiente aquático. Então, o que eu posso dizer para vocês? Aqui, os répteis, ok? Por exemplo, lagartixas, tartarugas, cobras, lagartos e lagartixas, eles são ectotérmicos, ok? Ectotérmicos significa que são animais necessitados de um meio ou uma fonte de calor externa, ok? Eles precisam dessa fonte de calor ou meio externo para manter o calor do corpo. Por isso que esses animais precisam urgentemente estarem o que? Se alimentando a todo o tempo. Essa necessidade de se alimentar o tempo todo faz com que estes animais precisem caçar, correr. Eles desenvolverem um comportamento mais agressivo e predatório, ok, gente? Então, muita atenção aqui, ok? Várias características deles é que eles são mais resistentes à perda d'água. Eles possuem um couro, certo? Um pouco mais grosso, ainda claro, sem anexos na pele. Não são mamíferos, né? Os mamíferos e as aves, por exemplo, eles possuem anexos. Isso nós vamos falar nestes grupos mais à frente. O que acontece? A pele mais grossa, e tem o que? Participação, entendeu? Exatamente na capacidade do animal se proteger de predadores e da dessecação, ok? Ou desidratação, que seria, no caso, a perda de água para o ambiente mais quente. E claro, o crocodilo, lá o animal, ele vai crocodilo, tartaruga, todos eles, até mesmo aqueles que vivem dentro da água, eles precisam de quê? De ar para sobreviver. Então, o ar que eles pegam é feito captação fora da água, ok? A realização da respiração é por
Há o desenvolvimento maior das patas do que os anfíbios, de maneira que eles tenham garras, e essas garras sejam usadas tanto para locomoção quanto para captura de presas. Okay? Alguns répteis possuem placas ou escamas no lugar da pele, por exemplo, as cobras, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Eles possuem ovos. Antes, os ovos dos girinos estavam sendo jogados dentro d'água e não havia perda de quê? Da desidratação. A ideia de ovo que nós temos, parecido com ovo de galinha, que existe uma casca protetora, já surge aqui nos répteis. Então, dessa forma, eles têm esta maneira de proteção contra a perda de água e, claro, proteção dos filhotes contra o que? Predadores. Outro fator interessante é a ausência de uma fase larval, ou seja, o filhote que está dentro da casca do ovo, ele já tem uma aparência básica do adulto, de maneira que o indivíduo só precisa crescer para que o réptil consiga o que? Se desenvolver, perdão, o indivíduo que já está lá dentro do ovo, ele só precisa se alimentar dali, após isso quebrar a casca, sair e se alimentar de acordo com sua capacidade inata de aprendizagem e também com a aprendizagem de caça, que o adulto for ensiná-lo a buscar alimento no ambiente. Os répteis se adaptaram também, reduzindo perda d'água através da urina, se comparado com os anfíbios. Então, lembre bem, a diferença entre anfíbios e répteis é exatamente adaptações que existem dentro de cada grupo, voltados a não perder a água, tá bom? Vamos aqui. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Existem dois quadrinhos da página 220 que são aqui para responder, ok? Página 220, dever de casa para vocês. Classificação dos répteis, ok? Essas classificações que existem dos répteis, nós podemos ter três tipos: quelônios, crocodilianos e escamados. Olha lá, quelônios, certo? São grupos de animais que vão possuir uma casca densa, espessa, de placas grandes, gigantes e perceptíveis para proteger boa parte do corpo, exceto parte da cabeça, pescoço e patas. Enquanto que os crocodilianos, já lembra o nome de crocodilo e jacaré, ou seja, aquela mesma formatação de sempre de crocodilo e jacaré. Todo mundo tem o que? Ideia de que existe. Então, esses dois grupos, por enquanto, okay, são os, digamos assim, os quelônios, que são os animais como as tartarugas. Muitas das vezes as pessoas não acham que eles seriam o que? Répteis, mas são sim, viu gente? E claro, os crocodilianos e jacarés já dão a ideia do que são estes animais. Então, eu vou falar a característica deles, enquanto que os quelônios, eles possuem a cabeça um pouco mais arredondada, okay? Com algumas exceções de pequenas formatações quadradas, e vivem em diversos ambientes, seja aquático ou ambiente terrestre. Os crocodilianos, eles têm também essa relação com o ambiente aquático, só que a diferença entre aquático e terrestre é que os crocodilianos geralmente usam a água para caçar, okay? Esconder das presas, e eles possuem um focinho um pouco mais desenvolvido, de maneira que eles têm uma grande quantidade de dentes e capacidade de prender as presas dentro estes dentes e aplicar golpes na presa, de maneira que a presa morra, muitas das vezes afogada, okay? A água como estratégia de ataque e caça. Existe uma tática interessante dos répteis, quer dizer,
dos crocodilianos, que são exatamente morder a presa, puxá-la para dentro d'água e ficar girando em torno do próprio eixo para deixar a presa tonta e sem orientação de onde fica a parte de cima ou de baixo, a parte da terra, e a presa, além de ficar tonta, ficar afogada e morrer. Ok? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.